Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1 sobre o tema A Grande Meretriz. A série a qual vai esse vídeo é a série Israel Celestial. Hoje eu vou estar trazendo um tema para vocês aqui no canal. É um tema bastante polêmico, né? E é um tema que eu vou me posicionar aqui escatologicamente, ou seja, aquilo que eu entendo que representa no tempo do fim, né? E eu sei que muitas das vezes quando a gente se posiciona assim, a gente pode agradar e pode desagradar, mas eu só espero que vocês no canal Momento Cristão que estão inscritos, que acompanham aqui o canal, possam compreender de forma respeitosa. Se você discordar, é direito seu de discordar, né? Se você concordar, amém. Isso mostra que temos um mesmo entendimento e que conseguimos enxergar alguma coisa que talvez muitas pessoas não estão conseguindo enxergar. Mas antes de eu falar meu posicionamento aqui, como todos já sabem e acompanham o canal, né, sabem talvez o meu posicionamento se já conseguiu entender a ideia. Mas quem é novo inscrito no canal talvez não tenha assistido os vídeos mais antigos, né, a qual eu me posiciono em questão. Mas hoje eu vou trazer um posicionamento mais firme em questão, né, diretamente ao que eu entendo quem é essa grande meretriz, né. Para quem sabe o que é trazido ao longo do tempo para nós, existem muitas variadas formas, né, de estudos e teologias, a qual as pessoas e os mestres dos estudos bíblicos gostam de tratar essa questão de quem seria a grande meretriz, né? É muito comum dizer que essa grande meretriz seja a atual Roma, né, o Vaticano, com a Igreja Católica. Outros vão dizer que é Meca, né, ali na Arábia Saudita. Outros vão dizer que é a antiga Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia, né? Outros vão dizer que são as igrejas protestantes, as suas apostasias, né, em questão do tipo. Outros vão dizer, né, que podem ser aí o próprio mundo em questão, né, e outros vão dizer que pode ser então a própria Jerusalém, atual terrena mesmo do país de Israel em questão. Bom, o meu posicionamento em questão aqui, eu vou definir uma como a escatológica, tá bom? Que é o meu posicionamento aqui do canal, e outras como uma espécie de sombra, cortina de fumaça, ou seja, essência. Elas manifestam o espírito, mas elas não são a escatos, né? Mas elas mostram sim uma apostasia da verdade, né? Mas elas ainda não são a escatos. A escato, ela tem que ser o ponto de origem onde se inicia todas as coisas e onde também termina todas as coisas. É por isso que Apocalipse diz que a grande meretriz é a mãe das abominações, ou seja, ela é a origem de todas as abominações na terra. E quando a gente está falando de abominações, está dizendo que ela é a origem da essência a qual contaminou as nações, né? E esta essência, ao longo do tempo, então, né, foi aí migrando, né, de país para país, né, e inclusive, então, é o que nós vemos hoje no mundo em geral, né. Então, parcialmente falando, a ideia de entender que o mundo seja uma grande Babilônia está errada? Não está errada, mas é uma ideia parcial, é um tipo, é uma alegoria, tá? Em questão, que mostra a essência negativa a qual o mundo tem se tornado, né? As outras localidades a qual foi falada em questão também podem ser, estão parcialmente certas, porque se você for pegar cada lugar desse, as características, todas elas fogem aí ao evangelho e à verdade de Cristo Jesus, né? Mas elas são as escatos? Não, não é escatos. Então eu defino como escatos, por exemplo, ou seja, a do tempo do fim, aquela que vai receber o título, vai ser a, a, a materialização, né? A manifestação mesmo, né, do tempo do fim, como sendo então aonde surgiu todas as coisas, aonde a Bíblia documenta a origem de quando Jesus veio, foi nasceu, cresceu, viveu, né, foi rejeitado, foi crucificado e aí foi ressuscitado, glorificado. E aonde é isso que aconteceu tudo isso? Na Jerusalém terrena, né? Então, eu entendo como aqui estudioso da palavra de Deus, que nesses assuntos, quando se trata de escatologia, que
A grande meretriz do tempo do fim é a própria atual Jerusalém, a qual no tempo da primeira vinda do Senhor, né, o rejeitou, né, entregou ele para ser crucificado, né, e mesmo após a sua ressurreição, ela continua incrédula, juntamente com a sua descendência da carne e do sangue, né, não entendendo e não compreendendo a nova aliança de Cristo. Então é sobre esta Jerusalém terrena que se encontra ainda, então, o espírito de antilogos, né, que a gente pode chamar então que é o espírito de anticristo, e isso se espalhou sobre a face da terra através de influenciação. Então, ou seja, a igreja cristã ela tem que lidar, por exemplo, com duas perseguições, uma perseguição externa, né, que é aquela onde cristãos são mortos por meio da espada, de armas, né, em questão do tipo, e também a perseguição moral, né, ou somada à apostasia espiritual, né. Então, a igreja ela é um tabernáculo, né, e ela tem três átrios. Ela tem um átrio externo que representa o corpo, ela tem o segundo átrio que representa o nosso coração e ela tem um terceiro átrio que é a nossa mente, aonde Cristo deve estar, né? Então, se a mente é mente de Cristo, o coração será e todo o corpo será, né? E vocês vão perceber que ao longo do tempo, Jerusalém terrena sempre esteve envolvida em sempre negar o Senhor Jesus Cristo, né? Então, para ela não poder manchar e mostrar aí que ela realmente tem as suas mãos manchadas com o sangue das testemunhas de Cristo, então, ao longo do tempo você vê, né, as perseguições que são feitas aí aos cristãos por meio aí físicos, né, são justamente aí algo que a gente vê que tem por detrás disso, né, um pensamento, né, uma essência anti-logos, anticristã, né? Então, quando eles não matam por meio da perseguição, né, muitos cristãos em questão do tipo, existe então a perseguição moral, né, e a morte por apostasia, né? Então, que é o que vai definir ao longo do tempo. Mas eu não vou me apegar tanto aqui nesse estudo aqui em questão, vou deixar para um estudo mais à parte. Mas então vocês entendem e compreendam que a atual Jerusalém, tudo isso parte dela, né? Você percebe que quando você conversa, por exemplo, com um judeu que não crê no Senhor Jesus Cristo, né, é terrível a coisa que eles falam em questão. Eles são totalmente antilogos, anti-manifestação de Deus, né? Como homem em questão, né? E você vê essa essência estarem ali na descendência de Isaac, né, a qual terreno a qual representa os judeus, mas também você tem isso também nos descendentes ismaelita em questão, ou seja, esse espírito revolucionário, né, rebelião contra o logos rejeitado, né, é muito grande e se encontra neles até o dia de hoje. Então, ao longo do tempo, muitas heresias e doutrinas foram introduzidas na igreja justamente para causar essa apostasia, né, e esse corrompimento do segundo e do terceiro átrio da igreja, né, porque eu tive falando recentemente com alguns irmãos e irmãs que existe duas formas de se matar. Existe a forma de se matar por fora, externamente, né, que é a perseguição, que é pisar no átrio externo, que é o corpo nosso. E quando você não consegue fazer isso, o inimigo não consegue fazer isso, ele mata espiritualmente, ou seja, que é por meio da apostasia, né, que é entrando ali no segundo átrio da igreja e fazendo nós se apostatar de Cristo no terceiro átrio, né, ou seja, então, quando a igreja se apostata de Cristo, por meio de doutrinas judaizantes, ou por meio de essências judaizantes, que é o apego altamente aí voltado ao materialismo, né, e ao consumismo, ao amor ao dinheiro, a mamon, né, em questão, isso mostra então que as pessoas estão se apostatando de Cristo. Então, no tempo do fim, a Jerusalém terrena vai estar conectada a isso, né, porque é ela que vai trazer o holofote para si, né, através de uma imagem que ela quer reerguer, né, que é o terceiro templo, aos moldes da fé judaica. E isso é uma ofensa ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque quem conhece e entende o que está escrito no livro aos Hebreus, vê que isso não tem necessidade nenhuma. E o caso mais triste atual é que você vê canal cristão defendendo a ideia de sacerdócio rebaixado, né?
sem saber que isso é uma apostasia de Cristo, né? Então, ou seja, infelizmente é muito ruim você escutar isso. E às vezes somos taxados como pessoas que são aí inimigos, né, que tratam com ódio. Não é isso, nós não tratamos com ódio ninguém e não somos inimigos de ninguém, né? Na verdade, nós falamos a verdade por meio de palavras. Qualquer ação aí que seja voltada à violência física, isso não é evangelho de Cristo. Então, assim, eu entendo que nós temos que ter o nosso posicionamento, né, em defender sim uma verdade, que é aquilo que nós entendemos, né? E as pessoas que discordam têm que respeitar esse nosso posicionamento, né? Assim como nós discordamos de outras pessoas e respeitamos eles, ou seja, não atacamos com ódio, com raiva e rancor, nós também devemos manter, as pessoas que também discordam da gente têm que também respeitar esse princípio, né? Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho em a qual nós pregamos a verdade. E se você quer escutar ela ou não, isso fica por conta sua com o Senhor, né? Mas devemos testemunhar e nos posicionar sim, e não devemos ficar com a boca calada ou às vezes concordar por medo de poder às vezes decepcionar alguém que a gente já está acostumado a seguir em um canal ou uma rede social, uma mídia, para a gente não poder ser taxado ali, né, de até mesmo antissemita, a qual a gente tem visto nos últimos dias aí, né, canais cristãos que querem taxar quem fala que a Jerusalém, né, que a Jerusalém atual, terrena, né, ela é sim a grande meretriz, né, e querem associar nós como se nós fôssemos antissemita, né, ou seja, mudando todo o sentido do termo antissemita, né, para poder passar uma falsa ideia de que nós somos pessoas que não gostamos de judeu em questão do tipo. Não é isso, né? Nós amamos os judeus como seres humanos, mas nós devemos repreendê-los por causa também do seu espíritos antilogos, né, e da sua rebeldia contra a manifestação de Deus, né, contra o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que repreender, né, porque se a gente não repreender, quando chegar no dia ali da primeira ressurreição, nós não vamos ganhar galardão, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Então, contudo, a gente só não pode confundir as coisas aí e querer lidar com as coisas por meio do ódio e do rancor. Isso é inadmissível para um cristão. Um cristão tem que falar a verdade, mas com equilíbrio, com dinâmica, com sabedoria, com amor. Mas mesmo assim falar a verdade, que em questão do tipo, né? Ou seja, mostrar os pontos aonde realmente a Bíblia mostra que a atual Jerusalém, ela é sim a grande Babilônia escatológica, né? Então, por isso que é mostrado para nós, né? Então, ou seja, sem medo de poder, às vezes, ofender alguém ou, às vezes, deixar alguém chateado, né? Então, se essa pessoa fica chateada ou com ódio até mesmo do nosso posicionamento, então o espírito que está nele não é o espírito de Cristo. O espírito do ódio, do rancor, da raiva, da soberba, da ignorância, não é espírito de Cristo, é um outro tipo de espírito, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso aqui no canal, né, em questão. Esse é um vídeo totalmente diferente, né, qual vocês estão acostumados, né, em questão. Perceba que eu sempre falo, né, tento trazer aqui um estudo mais compacto, mas aqui está sendo mais um vídeo de posicionamento mesmo do canal, né, que eu entendo que a atual Jerusalém, ela é sim a grande meretriz, né, e o terceiro templo a qual eles almejam construir é uma imagem dedicada à besta, né? Ou seja, seria uma imagem da besta no sentido assim que culmina na adoração religiosa, né? Porque se você apoiar a construção do templo de Jerusalém, você nega Jesus como sacrifício, como a primícia, né? Como a nova aliança em questão. Você nega, porque você está apoiando uma ideia contraditória, errada, né? Um tipo de espírito totalmente errado, né? Você imagina, você cristão, apoiar uma construção de um templo a qual ali vai fazer todos os princípios da velha aliança e você falar ainda que vai ter sacerdócio rebaixado, né? Então assim, não tem como. Ou você
tem Cristo como seu centro, a sua atenção, ou você o rejeita de fato, né? Porque você não pode ter dois senhores, você não pode ter Cristo e uma muleta, você tem que ter Cristo como princípio e entender que toda a velha aliança, toda a alegoria que ela mostrou boa, se mostrou na realidade na primeira vinda de Cristo Jesus e mostrará como uma realidade escatos quando a igreja for glorificada. É assim que nós devemos entender em questão. E tudo que ultrapasse esse limite, tirando Cristo como centro da atenção e colocando algum tipo de muleta, né, isso aí é uma interpretação animal e diabólica, né, que vai fazer muitos se apostatarem de Cristo e adorar a atual Jerusalém terrena, a qual não tem parte com Cristo e com a igreja. Lembrando que a igreja, ela não está presa na dicotomia de povos, ou seja, na igreja já está contido o judeu, né, e o gentil. Mas quem é esse judeu e quem é esse gentil? São judeus e gentil que crê no Logos, que crê na manifestação de Deus no Filho, né, que é a carne, né, o espírito atemporal num corpo, né, temporal, né, que ele já veio, né. Então, se você rejeita isso, você é anti-Logos, você é anticristão, o espírito, né. E se você apoia uma ideia de um templo terreno na atual Jerusalém, para que Jerusalém possa ser vista como a glória das nações, então você já está um pouco encaminhando aí para um outro tipo de espírito, a qual é o espírito de anticristo. E aí, com isso, se o seu coração ficar preso nisso, o que vai ter para você, às vezes, é a marca da besta mesmo concretizada. E quando chegar, então, o dia do Senhor, infelizmente, tanto para você como para aqueles que se afastaram do Senhor Jesus Cristo, o juízo de Deus é justo, né, porque ele dá os pagamentos segundo as obras daqueles que quiseram oferecer, né? As nossas obras são oferecidas por meio do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, ou seja, é o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição é que aprova as nossas obras, e não o oposto disso, né? Mas infelizmente aqueles que o negam até hoje, né, querem fazer as suas próprias obras, querem ter a sua própria glória, continuando negando o Senhor Jesus Cristo, e infelizmente o que tem para eles é o que está escrito no Apocalipse, que a besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo e enxofre. Se esse lago de fogo e enxofre é um lago literal, não sabemos. Se ele é uma dimensão, uma questão do tipo, não sabemos. Mas que será, será, porque está escrito no Apocalipse, que será uma punição justa para aqueles que infelizmente não reconhece Jesus como Cristo e que na vinda dele com a igreja glorificada vai fazer guerra contra ele, né? E aí o que nós temos, como descrito em Apocalipse, é que Apocalipse 17 fala que a mulher juntamente com a besta batalhará contra o cordeiro, mas o cordeiro e os seus eleitos chamados fiéis, ou seja, que são 144 mil, que está também escrito ali em Apocalipse 7, Apocalipse 14, vão vir com ele em Apocalipse 19, para poder então vencer essa batalha, né? Por meio da verdade na palavra, mas por meio também da manifestação ali no milênio como uma verdade escatológica, a qual vai mostrar que a verdadeira Jerusalém, aquela que é do céu, aquela celeste, a qual, né, a qual vai estar por cima ali, né, em questão, né, e que só vai descer depois do milênio, né? Enquanto a atual Jerusalém, ela é rebelde, ela é meretriz, ela é a grande meretriz e a mãe das abominações da terra. E que infelizmente o que sobrará para ela é o lago de fogo e enxofre. Essas são a realidade. Deixo aqui bem claro que respeito quem pensar diferente, né? Mas infelizmente esse é o posicionamento do canal Momento Cristão, né? E para quem pensa igual, né, fico feliz, né? Estamos aí caminhando para um entendimento bom, para que a gente não possa ser enganado no tempo do fim. Para quem pensa diferente, volto a afirmar, você tem o meu respeito, mas também respeite o posicionamento do canal Momento Cristão, tá certo? Mas que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Continue inscrito no canal Momento Cristão, tá bom? Deixe o seu like e nós vamos nos ver nos próximos estudos em questão, tá certo? Deus abençoe a todos vocês, paz de Cristo Jesus a todos.